entusiastas de uma nova revelação. Pesquisas, encontros, conversas, personagens históricos. Detalhes sobre a vida particular de Kardec e seu trabalho incansável. Na indispensável companhia de sua querida Gabi, nesta obra de Léa Caruso pelo Espírito Ivone, conheceremos algumas dificuldades enfrentadas pelo codificador. As perseguições, seus problemas de saúde e suas inseguranças. Diálogos da Codificação nos conduz pelos bastidores da codificação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, pessoal, é com imensa alegria, imensa gratidão que depois de tanto tempo eu me reúno a vocês novamente para a continuidade do estudo do livro Não Se Escapa das Leis da Vida, de minha autoria. Vocês pararam um tempinho atrás no estudo 6, hoje iremos fazer o estudo 7, iniciando lá no capítulo 13, Lei de Liberdade, e continuaremos aí entendendo um pouco a respeito das tantas leis da vida que o Carlos, personagem principal, feriu aí ao longo de suas ações e ao longo de sua vida. Bom, pensamos então no nosso coração, na intuição da espiritualidade, para que a gente compreenda todas as lições que serão aqui apresentadas, que a gente internalize tudo isso e que a gente coloque isso em prática sempre no nosso dia a dia. E aí, retomando a história de Carlos, caso você não tenha assistido aos outros vídeos, estão todos disponíveis aqui no canal do YouTube do Letra Espírita, então fique à vontade para assistir os estudos anteriores, e aí retomar daqui, onde a gente vai continuar, como eu disse, no capítulo 13, Lei de Liberdade. Então, retomando a história de Carlos, dos tantos erros, o último, que nós estudamos no estudo 6, diz respeito à poluição que a empresa do Carlos estava causando aos rios ali ao seu redor. Então, a partir aqui do capítulo 13, ele acaba, então, de ser informado, assim inicia-se o capítulo, que ele deverá, então, pagar uma multa bastante alta pelo problema que a empresa dele ocasionou ao meio ambiente. E se não bastasse isso, que para ele já é um grande problema, porque o Deus do Carlos é o dinheiro, ele ainda teria que trabalhar em conjunto com a Maria Eduarda, que tem a sua ONG de preservação ambiental, para que juntos eles conseguissem encontrar um meio, uma forma de reverter um pouco do dano aí ocasionado por essa poluição. Então, aqui lendo um pedacinho do livro, tais fatos, obviamente, deixaram Carlos irado. Seu dinheiro estava se esvaindo, feito água, justamente por conta de todas as atitudes anteriores dele, e agora teria que aguentar aquela moça insolente no seu pé. Apesar das sucessivas derrotas que sofria, Carlos achava que estava sendo injustiçado e que não havia feito tanto para tais punições. Ele não dava importância alguma à natureza e o único verde que gostava era o do dinheiro que ele acumulava. O mesmo que aos poucos ia escorrendo de suas contas. Então, tudo isso tornava o Carlos cada vez mais agressivo e cada vez mais grosseiro com todos aqueles que o circundavam. Mas como tudo que é colhido chega em algum momento, tudo aquilo que é plantado chega em algum momento à colheita, entrou no escritório um oficial de justiça intimando sobre a ação de divórcio que a Luísa, a sua esposa, estava movendo contra ele.
Óbvio que, de acordo com todos os fatos já narrados, ele até se alegrou com essa notícia. Ele sabia que ela não teria direito a nenhum bem, a nada, justamente porque ele se certificou disso antes mesmo do casamento. Ele já malemar lembrava da existência da Luísa nessa altura do campeonato. Então, diante disso, diante dessa comunicação, dessa ação, ele achou, então, que seria uma ótima ideia ir até o Rio de Janeiro, mas para procurar a Simone, que já fazia um bom tempo que ele não conseguia contato. Então, é a partir daqui que a história do Carlos começa a ganhar contornos ainda mais dramáticos. E aí, diante disso, depois da ida, depois que o oficial de justiça foi embora, ele pede, então, a secretária dele, daquele jeito bastante doce, que é inerente ao Carlos, que, então, avise o gerente geral que ele vai viajar para o Rio de Janeiro, que ele, então, cuide de tudo, e ele segue para a casa dele. E aí, vamos ler aqui um trecho do livro. Ao chegar em casa, comunicou a uma empregada que separaria as coisas de Luísa que ela não havia levado, e que depois a chamaria para arrumar tudo nas malas. A empregada, então, inocentemente perguntou: o senhor não quer que eu mesma separe para poupá-lo do trabalho? E aí ele responde: até parece que vai ficar xeretando no meu quarto e guarda-roupas. Claramente você deve querer roubar os meus relógios caros. Eu mesmo separo e depois você arruma as malas, porque isso eu não vou fazer. Ainda mais para aquela mulherzinha, ele se referindo a Luísa. A senhora ficou bastante constrangida, mas nem ousou responder ou tentar argumentar. Pediu licença e saiu para continuar os seus afazeres. Carlos serviu-se de uma dose dupla de uísque e foi para o quarto. Pegava as roupas de Luísa penduradas no cabide e jogava no chão. Tudo que estava nas gavetas, ele fez o mesmo. E foi em uma delas que sentiu uma instabilidade e, mexendo, encontrou um fundo falso que imediatamente tirou, encontrando uma caixa. Então, é nesse momento que, então, Carlos descobre que a Luísa tinha um amante e que esse amante se chamava Arthur. E ele vai descobrir daqui um pouquinho que esse Arthur era o mesmo funcionário que um dia, lá no passado, capítulos anteriores, ele demitiu de forma bastante rude. Transtornado por ter descoberto essa traição, ele manda então a funcionária arrumar tudo que ele tinha jogado no chão, para que ele levasse consigo para o Rio de Janeiro, e feito isso, ele seguiu em disparada pela estrada, já bastante aborrecido e, obviamente, alcoolizado e decidido a procurar a Luísa. Então, aqui mais um trecho do livro. Carlos chega à portaria do prédio dos pais de Luísa, com o ódio ainda mais acentuado. Haja vista que, por todo o caminho, Ângelo lhe inspirava raiva, ira e lhe incentivava a castigá-la. Quando olhou, o porteiro não estava em seu posto, o que ele aproveitou e rapidamente entrou no elevador. Ao apertar a campainha, foi atendido por Arthur, a quem ele reconheceu imediatamente. O rapaz até tentou fechar a porta e não permitir que Carlos entrasse, mas ele estava tão transtornado que a sua força parecia dobrada. Então, Luísa e Arthur tentaram, obviamente, conversar com Carlos a respeito daquilo que ele tinha encontrado ali, mas não teve qualquer forma de fazê-lo ouvi-los. Carlos acabou, infelizmente, agredindo ambos e tirando a vida do casal, bem como do bebê que Luísa estava esperando, né? Nos outros capítulos soubemos que ela estava grávida. Os mentores olharam a tudo com imensa tristeza, enquanto o Ângelo, o obsessor, estava, lógico, imensamente feliz e imensamente realizado. E a frieza de Carlos diante de tudo aquilo que ele havia feito era realmente assustadora. Ele acabou conseguindo sair do prédio sem ser visto, e ele também deu um jeito de livrar-se ali dos restos dos corpos. No dia seguinte, ele foi procurar a Simone, mas descobriu que ela tinha mudado de casa. Então, em um novo trecho do livro, diz que foi até o trabalho de Simone, mas foi barrado logo na entrada pelos seguranças, já que estavam avisados que não era permitido que ele entrasse, independente do pretexto que ele usasse. Na verdade, Simone tinha pedido uma medida protetiva contra o Carlos, ela estava com medo.
Então, voltando à leitura do livro, quem olhasse para ele veria apenas o vulto do homem bonito que fora um dia. Aqueles últimos tempos, desde o abandono de Simone, o transformaram de corpo e alma. Magro, abatido, descuidado, sempre cheirando a bebida, além de irado, agressivo e colérico. Se Carlos fora uma pessoa ruim no passado, ele havia piorado e muito. Ângelo observava com satisfação, mas Alfredo e Roberto eram pura tristeza. Não conseguiam nem se aproximar do protegido, tamanho o desequilíbrio de suas energias em relação às deles. Oravam sem parar, tentando fazer com que uma fagulha de bom senso brotasse dentro de Carlos e que ele percebesse a barbaridade que havia feito, mas não, isso não aconteceria. Carlos era agora a personificação de uma encarnação perdida. E aí, passado um tempo, depois de mais alguns acontecimentos, que vocês podem encontrar com a leitura integral do livro, as leis da vida, obviamente, causam os seus efeitos, e não há crime perfeito. Quando o mal vence e se apodera das atitudes do homem, detalhes são esquecidos e ele sempre é descoberto. Ali, então, selava-se o destino de Carlos. Um mês após o homicídio, a polícia chega ao escritório e entra sem pedir licença. Os funcionários levantaram-se para ver e ouvir o que estava acontecendo. Senhor Carlos, polícia, vire-se de costas para ser algemado. O senhor está sendo preso pelo homicídio de Luísa e Arthur no estado do Rio de Janeiro. Carlos olhou ao redor e viu o olhar de satisfação de seus funcionários. Fez o que o policial pediu e deixou a empresa algemado, de cabeça baixa e sentindo o peso de uma vida inteira de inconsequências em suas costas. E aí, partindo aí para o capítulo 14, todos os deslindes dos fatos que nós narramos e que podem ser lidos integralmente no livro, levaram, obviamente, ao fim da vida do casal, é visto, então, pela ótica dos mentores. Eles tentaram o tempo inteiro intuir o Carlos a não cometer um erro tão grandioso, mas Alfredo, que era o mais experiente, tentava explicar para o Roberto, que estava verdadeiramente assustado com toda a situação, que eles não podiam fazer muita coisa, já que eles não encontravam sintonia com a energia do Carlos para conseguir intuí-lo, e também porque, de qualquer forma, portadores do livre-arbítrio, como nós somos, a escolha final seria realmente do Carlos. Então, aí, iniciando a leitura dessa parte do livro, os dois viram chegar outros espíritos bastante iluminados e que traziam no semblante um ar de solenidade que Roberto e Alfredo compreenderam na hora. Um deles imediatamente resgatou o espírito do pequeno Amadeu, que dormia, alheio ao que estava acontecendo, eis que ainda em estado de torpor pela incompletude de sua encarnação. Então, aqui a gente vai entender como foi a recepção dos espíritos dessas pessoas depois desse desencarne tão violento. Aqui iniciou-se, então, pelo Amadeu, o bebezinho que a Luísa estava esperando. E aí, então, questiona Roberto, de onde estão os espíritos de Luísa e Arthur? Ainda estão ligados ao corpo, não perceberam ainda que a vida se findou. Dada a violência da situação, a consciência imediata de si mesmo não ocorre e por algum tempo o espírito permanece em estado de perturbação. Observemos os fatos. Os dois mentores, permaneceram em silêncio enquanto os demais espíritos trabalhavam. Ali estavam os mentores de Luísa e Arthur, bem como o avô paterno da moça e a mãe de Arthur. Roberto e Alfredo oravam em silêncio e espalhavam pelo ambiente uma luz azul de calmaria que poderia ajudar os dois espíritos recém-desencarnados. De repente, Arthur desprendeu-se do corpo bastante perturbado, mas a visão de sua mãe imediatamente o emocionou. Ele foi amparado por ela e assim que viu seu corpo inerte no chão, caiu em choro muito sentido. Arthur fora uma pessoa muito boa em vida, sempre buscava ajudar seu próximo e era muito amoroso com todos. Muito embora tenha cometido um erro ao relacionar-se com Luísa, ainda casada, suas boas ações se sobrepunham a esse deslize, e ele conseguiu ser amparado por aquela que tanto amava.
mas ele preocupava-se com Luísa, e todos viram quando ela se desprendeu do corpo e partiu para atacar Carlos, sentado no sofá, tomando um copo d'água, como se a cena horrenda à sua frente fosse muito normal. Arthur então aproximou-se dela, junto de seu avô, e ela então reconheceu que não mais pertencia ao mundo dos vivos. Perguntou por seu filho e soube que já havia sido amparado e levado a uma colônia. Chorou bastante, mas aceitou que deveria partir. Luísa também fora uma boa pessoa, e todos sumiram como fumaça diante dos olhos dos mentores. Alfredo, mas a morte deles foi muito violenta. Como se explica essa compreensão rápida? E essa parte do livro, ela traz uma mistificação, porque o espiritismo, ele não é uma ciência exata. O que às vezes nós pegamos como uma regra geral, não necessariamente se aplica a todos os espíritos. Então há um consenso que acha, de alguma forma, que mortes violentas causam que o espírito acabe ficando perdido por muito, muito tempo. Mas nem sempre isso vai acontecer dessa forma. Eram pessoas boas, pessoas corretas, pessoas que praticavam o bem. Então, a elas, apesar da morte extremamente violenta, houve um período curto de perturbação que logo culminou no amparo ali, no resgate desses espíritos. Então, o espiritismo não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Somos espíritos únicos, somos espíritos com bagagens absolutamente individuais, e por esse motivo cada um de nós perceberá o acontecimento dos fatos que nos atingirem de formas diferentes. Então essa parte justamente traz isso. E aí então o Alfredo responde, né? A perturbação que sucede à separação do corpo físico e do espírito varia muito, meu nobre amigo. Ou seja, não é de igual duração para todos nós. Tudo depende da sua evolução. O Livro dos Espíritos nos ensina que aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, porque já se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Ao passo que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Claro, Roberto, que Arthur e Luísa não são espíritos puros, mas não eram demasiadamente apegados à matéria. Arthur principalmente, mas Luísa, mesmo tendo posses durante sua encarnação, não fazia delas o seu motivo de viver. A violência com que deixaram o corpo permitiu que entes queridos se aproximassem, haja vista que não compreenderam de imediato o desligamento. Lógico que ambos os mentores sentiam muito, muito por Carlos, mas sabiam que ele tinha livre-arbítrio, assim como todos nós temos, e que ele tinha então feito a sua escolha. E aí, então, como reflexão desses dois capítulos, um capítulo bastante forte, né, tanto a narração dos acontecimentos materialmente falando, quanto espiritualmente, e aí das reflexões que a gente pode tirar disso tudo, um capítulo que se chama Lei de Liberdade, é que nós temos, sim, a total liberdade na tomada de decisões diante das diversas circunstâncias que chegam até nós ao longo da nossa vida. Entretanto, nós, principalmente nós espíritas que já acessamos as realidades trazidas pela espiritualidade, todas as suas explicações, tudo aquilo que eles nos abriram de forma tão luminosa e conhecimento, que nós já sabemos bastante bem qual que é o melhor caminho a seguir, e justamente esse que o Carlos escolheu, nós já sabemos que não é dos melhores. Obviamente que é um crime horrendo, tanto para a visão humana, para a legislação humana, mas também, obviamente, diante da lei de Deus, pois Deus dá a vida e Deus a tira de acordo com as nossas necessidades no momento certo, atendendo às nossas demandas enquanto espíritos únicos, e, enfim, é um crime horrendo. O nosso livre-arbítrio, ele nos faz tomar decisões erradas. Quando nós estamos lá no plano espiritual, e então formulamos o nosso planejamento espiritual, normalmente isso está dentro do mais ideal dos mundos, justamente porque lá na nossa casa, na nossa verdadeira casa, a nossa consciência, ela é bastante
ampliada, coisa que não acontece enquanto estamos aqui. E é justamente no momento em que nós mergulhamos de volta na materialidade que a gente acaba se inclinando a tudo que são paixões e prazeres que a materialidade pode nos proporcionar. E aí, obviamente, que o exemplo, a tomada de decisão de Carlos é um exemplo extremo do erro humano, mas aí a gente pode refletir um pouco sobre a nossa ira, sobre os nossos momentos de cólera, que muitas vezes a gente perde a linha realmente por coisas muito pequenas, que se a gente respirasse e deixasse aquele momento mais caloroso passar, a gente já enxergaria de uma outra forma, não muito tempo depois, mas normalmente a gente se perde. A gente perde o controle, a gente não consegue dominar esses nossos instintos, que ainda assim estão presentes na nossa personalidade, nós somos explosivos, e a gente, obviamente, não vai cometer um ato absurdo como o Carlos cometeu, mas nós cometemos outros, como palavras duras demais. Palavras são muito perigosas. Nós precisamos pensar muito bem antes de falar, nós precisamos pensar muito bem antes de, às vezes, dar conselhos que parecem ser uma crítica construtiva, mas que, na verdade, não são, no fundo. A gente também tem que cuidar justamente porque a gente não sabe o que determinadas palavras que a gente fala pode causar numa outra pessoa. A gente não conhece o íntimo verdadeiramente das pessoas. A gente não sabe quais gatilhos podem ser disparados diante de alguma crítica que a gente, às vezes, tenha feito só para ajudar, e realmente acontece da gente falar alguma coisa no intuito de ajudar, mas, infelizmente, nem sempre isso ocorre verdadeiramente, ou a pessoa recebe dessa forma. Então, a lei de liberdade, ela é isso, é termos, sim, à nossa disposição todas as escolhas possíveis diante das mais variadas situações que fazem parte da nossa existência, mas que a gente use do nosso intelecto, de tudo aquilo que a gente já conhece, de ética, de espiritualidade, para tomar as melhores decisões possíveis. Não dá mais para alegarmos que não conhecemos o melhor caminho a seguir. E a gente precisa levar isso a sério, tanto num exemplo extremo como esse, quanto nos exemplos menores, logicamente, quando comparados a esse, que fazem parte do dia a dia de todos nós. Então, é essa reflexão, que a gente tenha mais empatia, que a gente tenha mais parcimônia, que a gente tenha mais sabedoria em tudo aquilo que a gente faz, em todas as nossas escolhas, porque elas geram consequências. Ela não vai gerar consequência para as outras pessoas, ela vai acabar ferindo essas pessoas, obviamente. Mas as consequências, a colheita desses plantios de decisões erradas, eles serão sempre nossos. E a gente já não quer, e já sabe que não deve acumular mais bagagem, aquela que nós já trouxemos aqui para essa vida. Então, vivamos com sabedoria, caminhemos com mais leveza pela vida, pensemos antes de falar, pensemos antes de agir, tentemos nos acalmar diante das situações que por vezes nos tiram a paciência, nos tiram o bom humor, e que também nos ferem, para que a gente não cometa ainda mais erros e não acabe gerando ainda mais problemas para nós. Tá certo, pessoal? Era esse o estudo de hoje. Então, estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. E na semana que vem, daqui 15 dias, acho, né? O estudo volta para o estudo 8, para a continuidade aí da vida e da história do Carlos, tá bom? Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.